primeiramente, muito boa tarde, eu sou o Felipe, tô fazendo sem roteiro, tá? Então se ficar muito rodeio é por conta disso. Mas o assunto principal desse vídeo, o fato de por que eu não tô aparecendo muito aqui. Eu quero fazer vídeo pro canal, você pode se perguntar, de repente ele desistiu de novo, não quer mais fazer e tal. Não, fazer eu quero fazer, mas eu tenho um seríssimo problema, que é com a escrita de roteiro, com pensar em conteúdo em si, do que fazer. Eu tenho esse canal aqui, vai fazer mais de 10 anos. Esse ano fizeram 10 anos desse canal. E isso meio que não significa muita coisa, né? Porque foram 10 anos, mas a criação de conteúdo de fato, quando eu realmente comecei a fazer algo, foi nos últimos 2 anos. Eu comecei realmente a fazer um conteúdo bom, realmente pensar em algo a mais para fazer, né? 2, 3 anos por aí, quando eu fiz o primeiro vídeo com o Gabriel tirando fotos. Desde então a minha ideia era revitalizar esse canal, trazer conteúdo frequente, falando tanto sobre mim, saindo pela cidade, fazendo vlogs, fazendo vídeos no computador, que seja, tirando foto, que seja, fazendo todos esses tipos de coisa. Mas no fim não consegui. Olha, eu imagino que muito dessa limitação que eu digo ter, porque eu fico muito preso a essa bolha que já é formada do Instagram, do YouTube, desses vídeos que normalmente eu vejo, que são algo mais bem trabalhado, e às vezes eu deixo de fazer algo mais simples que eu poderia fazer. E justamente esse é um problema. Vamos entrar aqui num ponto importante. Esse é um problema importante, porque eu tenho esse problema de justamente deixar de fazer determinados conteúdos, porque, vamos dizer assim, eu preciso de gente para fazer meu vídeo, porque eu preciso de uma cena tal, uma cena tal. Eu fico pensando demais nesses detalhezinhos e deixo de fazer o que dá para fazer. Como esse aqui, tem uma luz aqui, tem uma luz aqui e tem uma luz ali. Eu liguei esse computador faz mocota e só agora eu tô gravando. Eu já tô aqui, mano, praticamente 1h30. Só com a câmera parada, arrumando coisinha. E não tinha gravado nada, não tinha feito nada ainda. Tava só ajeitando e pensando, pô, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cara, é algo que eu percebi justamente esses dias, quando eu fui fazer meu portfólio. E uma coisa que eu percebi é que eu dizia que, eu não consigo fazer portfólio, eu não consigo, eu não tenho o que colocar no portfólio. Até eu criar o portfólio. Sabe, muitas das coisas até que, falando de mim, mas falando no geral, a gente deixa de fazer muitas coisas às vezes porque a gente não tenta fazer. Por que você não tem um portfólio, Felipe? Não, porque eu não tenho conteúdo, não tenho nada pra colocar. Que não tem, cara. Olha o meu portfólio, vê se não tinha coisa pra colocar. Eu não tinha um portfólio porque eu nunca tentei fazer, eu não tinha um portfólio porque eu não queria. Sabe, dizer que você não consegue fazer é diferente, mano. Você nem tentou. E eu tô falando isso pra mim, principalmente, tá? Não leva pro pessoal, quem estiver vendo. É justamente isso, sabe? A gente deixa, às vezes, algumas ideias passarem justamente por querer fazer algo complexo demais quando a gente não tem todo esse nível. Sabe, eu posso dizer, nível técnico, óbvio que eu não tô querendo me gabar, mas de nível técnico, só por esse cenário, eu tenho uma noção de iluminação, de gravação, de coisa assim, eu tenho uma noção, eu consigo montar um cenário, ajustar a iluminação, ajustar áudio, fazer essa questão toda. Consigo editar, fazer tudo isso. Nível técnico, eu tenho um nível técnico ali que é o suficiente para fazer determinadas coisas a um bom nível. Se eu ficar toda vez deixando isso tomar frente, quando que eu vou fazer realmente algo bacana, sabe? Tipo esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é o quê? É um bate-papo. Mas esse canal todo formado em volta de bate-papo sobre assuntos que vêm a calhar em determinadas situações de vida. E justamente, a gente teve o bate-papo sobre a vergonha, alguns meses atrás. A gente falou sobre as dificuldades de se mudar. A gente falou sobre muita coisa. E esse aqui é justamente outro tema. A dificuldade de criar conteúdo em 2026. Não sei se vai ser esse título, mas é um título possível de ser. Cara, o conteúdo em 2026, 2025, 2026, né, esse meio tempo, esses últimos anos, ele tá subindo um nível muito alto, ainda mais se você olhar pro Instagram, que foi algo que eu falei no meu vídeo das redes sociais que eu fiz pro meu Instagram. As redes deixaram de ser sociais. Hoje em dia as redes são comerciais, e se as redes são comerciais, você precisa vender. Você precisa fazer um bom vídeo, precisa fazer boas fotos. Hoje em dia o Instagram é algo para você se vender. Eu acho ruim disso? Mais ou menos, tá? Vamos discutir isso talvez em outro vídeo mais pra frente. Porque qual que é a minha opinião de fato? Redes sociais, esse é o nome que a gente tem para essas redes há muitos anos. Mas há muitos anos elas não são mais redes sociais. Porque, pense bem, as redes sociais
foram feitas para você socializar com outras pessoas que você conhece, não conhece, amigos, não amigos, reagirem às suas fotos, aos seus vídeos e vocês criarem conexões. Essa foi a análise que eu fiz no meu vídeo. As redes deixaram de ser isso e se tornaram muito coisas para venda. Se tornando coisas para venda, o nível de conteúdos subiu porque todo mundo quer se mostrar bom o suficiente para ser contratado. Eu, como um usuário dessas redes e não um criador ativo, pelo menos, porque eu faço vídeos, mas eu faço vídeos vez ou outra, né? Vamos falar sério. Eu fico meio preso nisso, esse é o ponto que eu queria chegar. Como um usuário dessas redes, eu acabo sendo fisgado pelo fato de eu preciso fazer algo do nível que eles fazem. Vamos citar o Cliver de exemplo. O Cliver, você conhece o Cliver aqui, esse cara aqui? Ele faz conteúdos incríveis. Inclusive o vídeo que eu tenho sobre o Jean-Michel Basquiat, que eu fiz com o Peter, foi baseado nesses vídeos do Cliver. Tem uma referência muito grande estética, se você perceber, quesito de edição. A questão é, o nível subiu, mas eu não cheguei, o meu nível não subiu junto. Isso é algo que aconteceu, eu não acompanhei. Pelo fato de eu não ter acompanhado, eu quero fazer conteúdos naquele nível. Mas por eu não ter aquele nível, eu penso em um conteúdo, penso na ideia, desenvolvo a estrutura, tudo isso. E no fim eu não executo. Porque eu penso, cara, meu conteúdo não vai chegar naquele nível, então eu não vou fazer. E a ideia é descartada. Isso acontece com muitas ideias minhas. E eu imagino que com de muitas pessoas também. E é justamente esse o ponto que eu quero chegar. A ideia fazendo esse vídeo aqui agora, sem roteiro, sem nada, só batendo um papo. Eu sinceramente não sei se eu vou conseguir, mas eu quero e eu espero realmente conseguir fazer conteúdos mais que sejam simples, que sejam mal gravados, sabe? Só não pode ter áudio ruim, mas que sejam mal gravados, mas que sejam conteúdos autorais, sabe? Que seja eu. Porque o importante é o que eu tava conversando com um amigo meu esses tempos. Eu criei o meu canal no YouTube no começo, assim como todo mundo que criou o canal no YouTube perto daquelas épocas, né? O meu foi de 2016, no caso, mas como todo mundo que criou o canal no YouTube naquela época, eu imagino que o objetivo principal era ganhar dinheiro com o YouTube, era fazer conteúdo, era ser lembrado, era ficar famoso. Mas hoje em dia, cara, até o que eu disse pra esse amigo meu é que, cara, o criar conteúdo pra mim hoje em dia não é sobre o conteúdo em si. Obviamente é muito legal trazer sobre conteúdos diferentes aqui. O mais importante pra mim hoje fazendo vídeos é ter uma galeria virtual minha, sabe? Tipo, tudo que eu não consigo guardar nos meus dispositivos, no meu computador, no meu celular, tá guardado na internet. Muitos vídeos antigos meus que eu não tenho mais no meu celular estão no meu YouTube, sabe? Então a ideia de eu postar vídeos é pra eu ter realmente esse álbum meu aqui. Pô, quem era o Felipe? Quem é o Felipe em 2026? Quem era o Felipe em 2024? Em 2023, 2025, os vídeos que eu fiz. Eu consigo voltar no tempo e falar, olha cara, era eu ali. Essa é a minha ideia de fazer vídeos. Não é tanto pelo conteúdo hoje em dia, apesar de, como eu disse, trazer conteúdos diferentes é interessante, mas a ideia é pelo resto desse ano eu voltar a fazer dos vídeos, porque esse ano eu postei uns vídeos em fevereiro só, e agora já estamos em maio, e a ideia é trazer vídeos simples que sejam, mas que sejam que sejam autorais, que sejam, sabe, trazer realmente conteúdo que seja o Felipe, não que precise ser profissional, não precisa chegar no nível do Cliver, não precisa chegar no nível cinema, mas precisa ser nível Felipe. O conteúdo precisa ser meu, não importando o nível de edição, não importando o nível de produção. Quero voltar esse canal ativa e eu conto com o apoio de quem me acompanha. Eu imagino que não tenham muitas pessoas que me acompanhem, mas eu ainda gosto de tratar como uma comunidade, né? Temos 133 inscritos. Algumas pessoas sempre participam ali dos vídeos, tem alguns amigos meus que sempre costumam ver, né? Mas é isso. Foi realmente um bate-papo hoje. É bem difícil eu pensar em algo, eu realmente, sabe, fui ali arrumar o cabelo, dei uma volta e pensei, pô, cara, eu devia fazer um vídeo sobre isso. Eu consegui pensar, consegui fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado, não sei, né, de ouvir um pouquinho sobre mim. O vídeo foi esse, foi mais um bate-papo realmente, pra gente falar um pouquinho sobre como eu tô me sentindo, como esses conteúdos, como a internet de hoje meio que, sabe, suprime algumas ideias por você não chegar no nível que meio que é o nível necessário. Mas é isso. Novamente espero que você tenha gostado. Se possível, deixe o seu like para apoiar o canal. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, porque vai sair mais vídeos esse ano, isso é fato. E caso você já seja um inscrito antigo, deixe um comentário aí. Espero o apoio de vocês. Até a próxima. Vai ter um vídeo aqui na lateral, provavelmente uma bola para você se inscrever aqui na minha cara. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.